Bom dia, galera, bom dia. Hoje, sexta-feira, Papo Calcinha está no ar. Nós estamos no 12 Meninas. Bom dia! Bom demais. Hoje um programa especial. Não podia faltar de jeito nenhum, porque uma querida que tá aqui hoje, ela tem 3 anos, 4 meses, 95 dias que ela não vem aqui. Tem muito tempo. Falei, não, eu tenho que ir pra gente fofocar. Gente do céu, mulher maravilhosa, empreendedora, médica na cidade de Rio Verde, mãe, esposa e um monte de outras aí, ó, atribuições. Gente, eu quero apresentar pra vocês. Você quer apresentar, Silvinha? Posso apresentar, doutora Bruna Fonseca Manhães, dermatologista aqui na cidade de Rio Verde, atende lá na clínica Daurat. Doutor Luiz deu conta, hein? Falou Manhães direitinho e falou Daurat. Pois Fiquei treinando em casa. Os dois são difíceis, né? Bom dia, doutora. Bom dia, gente. Tudo bem? Um prazerzão estar de volta, depois de muito tempo mesmo. Tô falando. Tô sempre à disposição. Fala isso não, porque nós vamos te chamar aqui toda semana, viu? Tá tudo bem? Família bem? Tudo bem, graças a Deus, todo mundo bem. As meninas maravilhosas, o marido em paz, a clínica sempre fluindo, uma benção. Ai, gente, graças a Deus, né? Bom, doutora Bruna Manhães é dermatologista aqui na cidade de Rio Verde, né? Uma das funções dela ia ser dermatologista, gente. Eu não sei se é a menor ou maior delas, porque como eu disse, né? Nós mulheres somos mil utilidades, ela não é diferente. E ela veio aqui hoje pra falar de um assunto super interessante pra gente. Não é verdade, doutora Bruna? Sim, até achei assim, interessante o assunto, né? Que eu acho que é uma demanda grande, que a gente nem imagina e que, na verdade, acomete muita gente. É verdade. Hoje o assunto, a Silvinha até me passou aqui. Quando eu fui ler, eu falei, gente… Psicodermatologia. Isso, é que eu falei, gente, são doenças de pele de fundo emocional. A Silvinha falou, não. É verdade, sabe? Né? Eu tenho um. É? Aqui, ó. É só… Meu emocional tá atacado, tá muito ansiosa. Eu dou essa manchinha aqui, ó. Bem aqui nessa região. É no mesmo lugar. E isso é comum, doutora Bruna? É comum. A gente, às vezes… Porque, na verdade… o emocional, ele lidera todo o corpo, né? Então, assim, quando a gente é gerado, teoricamente, a gente vem de um mesmo… o cérebro e a pele vêm de um mesmo folheto embrionário, que é o ectoderma. De uma coisa com a outra. Teoricamente, as citocinas, as enzimas, tudo é muito relacionado uma coisa com a outra. Então, a gente é pele e cérebro mesmo. Então, o emocional responde muito na pele. E não é… Às vezes a gente vê as mais comuns, né? A psoríase, vitiligo, que são doenças autoimunes, que aí é quando o estresse já tá em grau de exaustão mesmo. Claro que você tem que ter a genética compatível com aquilo. Mas, infelizmente, é isso que acontece. Mas tem várias. Tem, além das que a gente chama de psicodermatose, né? Elas têm várias. Tem a tricotilomania, que é arrancar os cabelos. A acne escoriada, que é aquela que a paciente que tem acne fica cutucando o rosto o tempo todo. E daí inflama, né? Bastante, né, doutora? Isso, porque assim, ó, todo processo estressante, seja ele traumático ou emocional, trauma físico que eu falo, ele gera um processo inflamatório. Então, assim, liberações de citocinas, enzimas, cortisol. Isso. E aí, o que acontece? Isso leva a uma inflamação. Então, as doenças inflamatórias pioram e outras doenças também. Então, aí a gente pensa no processo de ansiedade, depressivo, que levam a essas compulsões. E doutora, aí que também, mas essas compulsões são ligadas à alteração dermatológicas, né? E acaba que vira um caso crônico, né, doutora? Crônico por causa dessa ansiedade, dessa depressão, desse estresse, né, que o corpo vive, né, vivencia, né, naquele momento. Isso, assim, bem… A gente fala até que o estresse, ele tem três períodos, né? O agudo, crônico e exaustão. Então, a doença, às vezes, que tem uma… no estresse agudo, você tem algumas alterações. No estresse crônico, outras. E na exaustão, que normalmente são as doenças autoimunes, que você já tem gatilhos que a genética está alterada e os gatilhos fazem com que a doença se manifeste. Então, psoríase, vitiligo, dermatite atópica, todas essas doenças, até a acne mesmo. Eu falo muito para os meus adolescentes, né? Que é o maior período de estresse, a emoção, né? Todos os sentimentos estão, assim, alterados. E às vezes eles nem sabem o que estão sentindo. E aí, eu falo muito isso.
fiquem mais calmos, fiquem tranquilos. Aí eles já estão chateados por conta da pele tá daquele jeito. Já começam a entrar em quadros depressivos. E aí, a hora que inflama ainda mais as lesões acneicas. Então, assim, vira um ciclo vicioso. Doutora Bruna, a senhora falou de adolescentes. Desculpa, Bia, acho que você não, mas eu vou perguntar. A senhora falou de adolescentes. Tem idade certa pra, assim, acontecer, né, essa psicodermatose? Não, tem crianças com psicodermatose. Então, crianças que são muito ansiosas, arrancam cabelos, comem as unhas, né? Então, assim, a onicofagia não é uma doença, mas é uma forma de compulsão e que se manifesta dessa forma. Então, arrancar os cabelos, né? Quantas crianças têm esse processo emocional? Quantas crianças desenvolvem um vitiligo na infância? Por quê? Porque tem todo esse período. Já tem a genética, que pode ou não pular geração. Então, tem um monte de paciente que fala pra mim, nossa, mas minha família não tem, meu pai não tem. Mas você tem aquela alteração genética que se manifesta por algum gatilho. E a minha menina tem dermatite atópica e é um sofrimento para ela. Então, períodos… E eu vejo, às vezes, o dia que ela tá mais agitada, o dia que ela tá mais ansiosa… É claro que tem todos os outros fatores, né? Não é só ansiedade. Mas eu percebo que piora, sim. É tão interessante a gente falar sobre esse assunto, doutora Bruna, porque assim, a gente vive num mundo corre-corre, não é verdade? Não eu nem chego, viu? Não tem jeito. E eu falo assim, principalmente hoje pra mulher, né? Que a mulher, que ela é mãe, que ela é esposa, né? A gente pegou várias funções que não eram nossas, não é verdade? E sobrecarregou, né? A nossa carga vem muito pesada, a carga dos meninos também. Eu vejo que você tem 3 adolescentes, eu tenho 2 jovens e um adolescente em casa, e eu vejo tanto que o mundo cobra hoje em dia. E cada vez mais esses adolescentes, esses jovens estão suscetíveis a essas doenças, não é verdade? Sim, aí a gente acaba que tá mais ansioso, Isso. né? Nós estamos mais ansiosos. A vida corrida, a gente gera essa ansiedade dos nossos filhos. E assim, às vezes até inconsciente mesmo. Corre, vamos. Aham. E aí eles têm que dar conta de tudo, porque hoje as atividades são muito… intensas, eles também são cobrados na escola, eles também são cobrados numa agora seus meninos, né, estão entrando na parte comercial, vamos falar assim, então a gente é muito cobrado e então assim, é tudo muito difícil mesmo, por isso que eu falo que a gente precisa realmente associar a terapia, quando a gente vê que tem um grau… A minha menina do meio, ela é muito ansiosa, Manuela, e tem dia que eu percebo como isso atrapalha a vida dela, né? E a outra, gente, super calma. Tipo, eu falo que ela nasceu de férias. A minha menina também é super ansiosa. Época de prova, ou assim, se ela tem alguma competição na ginástica, ela arranca as peles do dedo, né? Dos dedinhos da mão todinha. Fica em carne viva. A Teodora tá com 10 anos, mas já faz terapia, já faz 2 anos. É mesmo? E acaba que assim, esse mundo agora vai ser isso mesmo. A gente vai precisar de ter muito cuidado com essa parte emocional. E que bom que eu acho que isso tem sido falado, né? Sim. Eu tenho pacientes que realmente, gente, chegam com sintomas que você procura tudo. Você não acha a causa da doença em si, né? Tem uma frase que é muito legal que fala: você precisa de tratar o paciente que tem a doença, não a doença que o paciente tem. Porque, na verdade, é isso. As pessoas às vezes manifestam problemas dermatológicos ou de outras partes do corpo por conta de tanta pressão do emocional mesmo. Então, hoje em dia, cada vez mais é importante. Tem paciente que tem prurido, né? Urticária, por exemplo. Chegam com pruridos, lesões que a gente chama, são aquelas urticárias, mesmo de edema, que você fala assim, a pessoa tem a mesma vida, comeu a mesma coisa. E aí você pergunta tudo, passou algum cosmético, mudou de sabão em pó? Não. Aí fala assim, mas você tá estressado? Nossa, doutor, eu tô muito estressada. É verdade. Então a gente acaba, nossa, eu tô passando por um problema muito sério na minha casa, com a minha filha, com a minha esposa, no meu trabalho. Então assim, sempre, quando você não acha nada… Aí, às vezes, as pessoas falam que é igual a mãe que vai no pediatra e o pediatra fala que é virose. Tudo é virose. Mas, na verdade, é isso mesmo. Você faz… Claro que eu até brinco com os meus pacientes assim, a gente até acha bom quando acha alguma coisa, porque aí você tem diagnóstico, tem como tratar. Quando você não acha, você tem que mostrar pro paciente que às vezes aquilo ali realmente é de fundo emocional e que ele tem que procurar uma outra forma de terapia. E aí…
Às vezes o paciente fica até assim, mas será que é mesmo? Porque é difícil acreditar, né? Então, ainda tem gente que não acredita, não existe? Na verdade, é, né? o paciente ele começa a fazer um diagnóstico, né? Por exemplo, no meu caso, eu pensava, gente, mas não é uma espinha aqui, não é possível. Toda vez. Aí eu fui observar que toda vez que eu tô muito ansiosa, dá. É bem aqui nessa região, ó. Todas as vezes. E a manifestação da espinha é uma das menores, né? Assim, eu falo assim, ou você... Eu acho que na adolescência não, né? Na adolescência ela é mais prejudicial. Assim, tudo depende do que aquilo ali é importante pra você, né? Então, no adolescente, o que é o mais complicado que eu percebo mesmo? É a acne. Então, por quê? Aí muita gente, por exemplo, às vezes tem mãe que fala assim, ai, doutora, mas você vai usar Roacutan nessa paciente, ela é tão jovem. Ai, não tem perigo. Aí eu falo assim, olha, se fossem as minhas filhas, eu sempre comparo isso. Eu falo, se fossem as minhas filhas, nessa situação eu usaria. Por quê? Porque você já tem… Pensa só, o adolescente já tá num período emocional super sensível, delicado naquilo ali, que ele nem sabe o que ele tá sentindo. E aí, além de tudo, você ainda tem uma pele totalmente… Porque a gente tem gente que realmente são coisas assim… deformantes mesmo. Não tô falando dessa acne que aparece uma espinha ou outra, não. Tô falando de graus assim, grau 3, grau 4, assim. E aí… tem adolescentes que não querem sair de casa, que não se relacionam. Afeta a autoestima. Isso, então, tem problemas dizer, na sala de aula, porque os colegas fazem, né? Brincam, bullying, né? E tudo. Então é isso mesmo. Agora. Brincam, não, né? Desculpa, porque, doutor. Não, porque isso, né? Não é brincadeira, mas eu falo né? que pra eles, até isso, né? Mas pra eles acabam que eles acham que realmente que tá só brincando. E nem imaginam o tanto que aquilo ali tá afetando o lado emocional do outro, né? E agora… Tem outros fatores, por exemplo, você imagina uma mulher que tem tricotilomania, que arrancar os cabelos. É muito difícil, né? Porque você não consegue lidar com aquilo ali. Então, você vai ficar perdendo seu cabelo, você vai ficando careca. E você não consegue parar mesmo, por ansiedade. Então, assim, é muito difícil. Depende de cada caso. Tem pacientes que fazem lesões na própria pele, para que você tenha atenção das outras pessoas, que a gente chama de dermatite artefata. Você sabe que eu conheço uma pessoa mesmo que ele fica desse jeito aqui o tempo inteiro. E aí ele mesmo vai criando feridas no corpo dele inteiro. Involuntariamente. Ele nem vê que tá fazendo aquilo. Acontece, não é? Tem tantos que fazem… que a gente não fala por querer, né, gente? Porque quem faz isso não é uma pessoa que tá emocionalmente estável. Mas assim, o cutucar, o machucar, o passar às vezes até se escoriar mesmo com uma faca, com alguma coisa, pra às vezes querer ou não atenção, ou igual nesse caso aí, que é involuntário, ele nem vê que tá fazendo, igual comer unha. Às vezes a pessoa tá ali parada. A pessoa faz normal. Normal, então cutucar a cabeça. Gente, eu tenho um monte de paciente que fica cutucando a cabeça, que fala pra mim assim, doutora, minha cabeça tá toda ferida, e eu não paro de mexer. Então, quer dizer, além de ter as lesões, o paciente ainda causa mais lesão ainda. Então, assim, é muito difícil. Existem as alterações emocionais também, que a gente chama, por exemplo, delírio de parasitose. O paciente, eu já peguei 2 pacientes na minha vida. E olha que engraçado, uma em Belo Horizonte, uma que é delírio de parasitose? Delírio de parasitose, a paciente acredita que tem verme pelo corpo. Que isso? Que tem bicho no corpo. E você faz exame físico com dermatoscópico. Então, assim, você vai ao dermatoscópio, você olha, não tem lesão nenhuma. E aí você fala assim, então vamos fazer uma biópsia. Porque ela machuca tanto aquela lesão que a pele lesiona. Ela machuca tanto que lesiona. Aí você fala, então vou fazer uma biópsia. Gente, não vem nada. Vem só assim, dermatite inflamatória, dermatite perivascular, porque é um processo inflamatório, claro, né? Ela lesionou, né? Mas não tem nada. E aí, você pode ter o parceiro que também condiciona com aquilo ali, que chega falando que a cônjuge ou cônjuge tem mesmo, ou irmão, filhos, e na verdade não tem. E tem gente que essa paciente chegou com um potinho cheio de pele. Não acredito. A paciente chegou com um potinho cheio de pele falando que ali tava o verme. Mas, por isso, olha pra você ver o grau, né, disso. E imagina, essa paciente provavelmente tem uma alteração psicossomática muito grande. Então, provavelmente é uma paciente muito ansiosa. E que gerou isso na cabeça. Então, você, além de tudo, além de você ter o problema, você ainda faz no seu, no seu parceiro. Gente, o que eu ia te perguntar é isso. E o parceiro com a duna com a mesma acredita naquilo ali? Você tem, porque é tão forte.
Você imagina uma pessoa falando pra você todo dia, Bia, eu tô cheia de verme. E a Aham. pessoa começa a acreditar que você tem. Então a gente tem muitos casos que o parceiro fala, não, mas eu tenho sim, eu tô vendo. E no Tipo, caso, já deve ter esse gente. automedicado lá, tomado um brigueiro. tudo. E aí, como é que você trata essa paciente? Ansiolítico. Aí você trata com, primeiro, terapia. Aham. E às vezes, e aí o pior. Mas como é aí que ela não você acredita faz? que não Pior tem, é ela doutora. acreditar que ela não tem, né? Porque ela, como você- por muito tempo, acredita que tem aquilo. E daí, aí de repente, você chega e fala, não. Você finge Que tem. porque você não… Isso não é um tratamento que não é meu, né? Não é clínico meu. É Aham. clínico de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra. Então, normalmente, aí eu trato com algum sintomático leve, um polivitamínico, né, qualquer coisa que não vai alterar o paciente. Aí eu falo assim, olha, é muito importante você procurar a terapia, porque isso realmente piora a coceira. Aí você tem que tentar convencer aquela paciente a procurar, porque ela só vai melhorar. Às vezes eu até passo algum ansiolítico leve, que ela só vai melhorar realmente quando ela tomar um ansiolítico, fizer um tratamento muito específico para isso, para ela parar de sentir aquilo ali, porque ela realmente vê. E não é só a medicação, né, Gente. doutora? Tem que ser junto uma terapia também, Ai, né? Um gente, olha, atendimento eu sou psicológico. É super- muito complicado, né? Eu não sei, eu fiz 7 anos de terapia e eu sou super contra. Não é contra no sentido de você não ter o tratamento medicamentoso. Sim. Mas eu acho que você tem picos de estresse tão fortes que você realmente, se você não paralisar aquilo ali de imediato com o tratamento medicamentoso, você não consegue nem para uma terapia. Mas é fundamental terapia. Porque você não consegue tratar os seus problemas, as suas ansiedades só com medicação. Você precisa trabalhar aquilo ali. Aquilo ali tem um fundo emocional lá da sua infância ou de alguma coisa muito traumática que aconteceu na sua vida. Então, não adianta, você trata, toma um remédio e finge que tá bem. Mas se você tiver, de novo, um gatilho, alguma coisa, eu tô falando até da minha área mesmo, você volta a ter novamente. Então, pacientes que têm psoríase capilar, que é um tormento, o cabelo cai, você fica cheia de caspa. Então, assim, que não é uma caspa, né? São cascas. Então, o paciente fica com a roupa sempre suja, a cabeça sempre mostra lesões. Você imagina isso, que é o que a gente estava falando, de cada caso é um caso. Imagina um adolescente com acne e uma pessoa adulta com psoríase capilar, né? É muito difícil, você realmente não quer sair, você se esconde, você não quer… Mexe com todo o emocional, lógico, né, você não quer doutora ter Bruna? contato com ninguém. Então, por exemplo, eu tenho pacientes com grau de vitiligo que nem é tão extenso, com problemas emocionais absurdos. E aí eu falo, a primeira coisa, o primeiro controle que você vai ter é o emocional, porque senão vai continuar desencadeando, vai aumentar, as lesões vão aumentar. Então, assim, e a gente precisa, nessa hora, acolher o paciente, sentir a dor dele, né? Porque a gente, às vezes, não tá sentindo aquilo ali, porque você nunca passou por aquilo. Você nunca teve uma psoríase, você nunca teve um herpes labial. Até herpes labial, gente, que é uma Verdade. coisa Nossa. tão comum, gera um transtorno emocional pro paciente muito grande. Então, você tem que acolher aquilo ali e o paciente, ver a dor dele e tentar mostrar pra ele que tudo tem tratamento, mas precisa partir principalmente dele. Que eu só sou uma gotinha no oceano, né? Quem mais tem que fazer, principalmente nesse caso emocional, é o paciente. É aceitar, né? Doutora Olha, Bruna. peraí, a gente vai tem pro que intervalo intervalo. rapidinho, o assunto tá super bom, nós estamos disputando aqui as perguntas, né? Mas a gente já volta aí com muito mais informações pra vocês. Volta, galera, Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira, nós estamos aqui com a doutora Bruna Manhães. Aqui, gente, dermatologista aqui na cidade de Rio Verde, veio aqui no Papo Calcinha, eu não sei como. Porque essa dana… Eu não sei se ela veio no Ela foi shopping. resgatada. Porque eu acho que nem no shopping ela não vem, minha amiga. Porque a gente não vê. Aí, ó, tá vendo? Isso assim, porque mora perto, porque trabalha aqui. É só pular aqui dentro, ela tá aqui. Você não veio de carro, né? Vim. Ah, não, por favor. Pelo amor de Deus, Tô né, de Bia? salto, né, gente? Tô de Vai salto. dar- Ó, galera, a gente tá falando aqui, ó, de um assunto super interessante, né, Silvinha? Sim, psicodermatologias. É. E eu quero fazer pergunta. Eu vou deixar, porque assim, E você esse- já e esse encerrou o tema bloco é querendo falar, né? dentro do Aqui, setembro. ó. É. Isso aqui é tudo que eu estudei, tá? Então lá, eu tenho que doutora fazer Bruna, você tá perguntas. preparada? Sim, nos próximos blocos vamos nos ausentar, eu e a Bia, porque a Silvia Helena… Vai abrir o caderno. Doutora, é claro que cada manifestação na pele, né, ela tem um tipo de sintoma. Mas existe alguns sintomas gerais, assim, da alergia emocional? Normalmente que a gente percebe, que é muito comum, né?
paciente com urticárias, que são aquelas lesões em placas avermelhadas, normalmente pruriginosas, então assim, que coçam muito. São as lesões mais comuns, né? Mas cada doença tem uma manifestação. Então, é difícil a gente falar. Por exemplo, eu tive eu tô dando tanto de exemplo, né, gente? Mas você dá o tanto que isso é comum, né? Isso mesmo. Eu tive uma amiga, tenho uma amiga, que na época que a gente estava prestando a prova de título, ela sempre tinha angioedema. A boca dela sempre inchava. Angioedema? Angioedema. Por quê? A gente, na época, imagina o estresse, né? De estudar, de sair de casa. Às vezes a gente ficava 15 dias fora de casa estudando para a prova. E todas as vezes ela manifestava tanto um processo alérgico, que ela tinha. E a gente sempre estava junto, então ela espirrava muito, 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 muito. E os angioedemas. Então, assim, às vezes a boca estava mais inchada, às vezes aparecia placas urticariformes no corpo. Então, assim, cada caso realmente tem uma manifestação. E por isso que é tão difícil também, né? A gente ver o paciente manifestar. E, por exemplo, o paciente está com uma urticária, está com um prurido. E aí? É alguma coisa que tomou? Alguma medicação que passou? Algum alimento? Roupa? Então, assim, algum produto que teve contato tipo planta? E aí é muito difícil. Eu tive um professor que nele falava que teve um pacientinho, na época pediatra, que ele comia o pão com queijo e nunca tinha nada. Olha pra você que loucura. Quando ele misturava o presunto e o queijo, ele manifestava urticária. Quando que você vai adivinhar isso? Todo mundo come misto, gente. É verdade. Então, assim, e aí nessa hora, o paciente tem que ser o seu parceiro. Tem que ser o seu amigo. Porque ele é que vai começar a entender manifestações. Eu sempre falo para fazer um diário. Isso é muito importante para mim. Aí eu falo assim, toda vez que você se manifestar, toda vez que você manifestar essas doenças, essas alterações, você vai ter que fazer um diário. O que você fez naquele dia? Porque às vezes o paciente acordou com aquilo, então não tem jeito. Então o que ele fez no dia anterior? Sempre. Por quê? Porque às vezes a gente começa a pegar gatilhos. Eu tive um paciente… Esse é muito doido. A esposa usava 5 caixas de sabão em pó por semana. Como é isso? Isso. Como assim? Olha, como é que eu descobri isso? Ela lavava a roupa pra fora? Gente, e aí… olha pra lavadeira, passadeira? Era Que é muito isso, sabão em pó, doutora? na máquina Muito de sabão em pó, né? olha a loucura. Então, o que acontecia? Todas as vezes que ele transpirava, é lógico que a blusa estava lotada de sabão em pó, né? A roupa… Gente, ele devia ser muito cheiroso. Talvez ele sofria. E ele manifestava. E aí eu falei com ele, você vai precisar, se você não quiser trazer a sua esposa, você vai precisar de ser muito firme e falar com ela que… Fala que você não vai comprar esse sabão. E aí é o que a gente pensa da terapia. Pensa só, essa paciente realmente tinha um distúrbio emocional que ela tinha de limpeza. Né? Então, assim, ela usava 5 caixas de sabão em pó por semana. E aí, o dia que ele me contou isso, eu falei assim, não, então eu já até sei o que é. Não precisa nem… A gente não vai nem… Porque era só… E assim, muitas lesões localizadas. Então, era só no tronco, onde tinha normalmente a região da camisa. E ele andava muito no sol, porque ele é fazendeiro. Então, assim, gente, não é fácil. Daí suava muito. Daí… E aí a pele grudava na roupa. Porque o sabão não consegue sair com esse tanto de sabão. Não sai, gente. Pode enxaguar o tanto que for. Mas ela, de certo, ela jogava na máquina. E aí enxágua mesmo, né, gente? Tanquinho, sei lá o quê. Doutora Bruna, tem como prevenir essas alergias emocionais? Mas antes, deixa eu perguntar da psoríase. Tá bom. Eu tenho vários amigos que são concurseiros. E assim, o concurso ele gera um desgaste muito grande, né? E assim, tem 2 deles em específico, até um deles é amigo nosso aqui de bancada, ele desenvolveu essa psoríase. E assim, estudando, e agora assim, vive num estresse louco, né? Sempre que tem prova, alguma coisa, a pele dele… Ele tem a pele muito clara, muito né? clara. Muito clara. E aí, coitado, ele sofre demais. Ele tem algum medicamento que ele pode usar de uso contínuo? Tem algum tratamento além, né? Desses tratamentos psicológicos? Como é que é, doutora Bruna? Toda doença tem um tratamento fora o emocional. Porque lembra que eu falei que existem mais ou menos 3 estágios de estresse, que é o agudo, crônico e a exaustão. Normalmente, essas doenças autoimunes, que é o caso da psoríase, ela chega naquele momento de exaustão mesmo. Que o paciente, às vezes, já está com um grau emocional tão alterado que ele se manifesta. Claro que para isso ele precisa de ter uma alteração genética antes para manifestar essa doença.
a gente sempre trata em conjunto, porque eu preciso tratar a doença psoríase. A psoríase é minha, né? Vamos falar assim. Então, dermatológica, então. Dermatológica. Então, as manifestações são dermatológicas. Então, eu preciso tratar a doença. Só que eu tenho que mostrar para o paciente que essas doenças essas lesões, esses sintomas vão sempre ser corriqueiros se ele não tratar o emocional. Então, eu trato ali a manifestação naquele momento, beleza, ele melhorou. Só que você pensa só, é um gatilho. O estresse tá sempre ali. Então, o estresse libera citocinas, altera TH1, TH2, que são todos do nosso alteração do nosso sistema imune, e aí gera uma inflamação. E aí o processo inflamatório altera toda a psoríase, toda a cascata também imunológica. Então, pacientes mais estressados, eles tendem a ficar mais gripados, tendem a ficar a dor de garganta, sinusite, porque a imunidade abaixa. Então, você tá com processo inflamatório corporal. Gente, até celulite, né? É inflamação. Então, não fala isso pra nós, não. O estresse. Por isso que eu pareço uma peneira, doutora. Ai, meu Deus do céu. Mas então a psoríase, ela tem cura, ela tem tratamento que a pessoa pode controlar aquilo ali. Mas geralmente a gente ouve falar que a psoríase não tem cura, a então só tem não tratamento, tem cura. É isso né? aí, a psoríase não tem cura. Ela tem tratamento. Então, assim, você consegue tratar os sintomas. Então, o paciente tá com uma lesão no cotovelo, no corpo inteiro. Tem paciente que dá dó mesmo, é corpo todo. E aí, a hora que você altera a qualidade de vida do paciente. Porque quem tá do seu lado normalmente não sabe que aquele ali não pega. Não tô falando as pessoas mais próximas. Mas, por exemplo, você tá numa festa. Ou você usa camisa, ainda bem que não se manifesta tanto no rosto, né? Couro cabeludo sim, mas rosto não. E eu vejo que na parte da orelha, assim, na região da orelha também, né? E aí também entra muita dermatite seborreica, que também é muito ligado ao emocional, que acaba gerando até um diagnóstico diferencial da psoríase. E aí você imagina, aquele paciente ali, a qualidade de vida dele tá totalmente alterada. Porque ele tá cheio de placa, coçando, entra no banho arde. E aí você tem que tomar medicação via oral, só tópico não resolve. Vira uma ferida, né? Parecendo uma queimadura. Desse jeito. Então eu trato a psoríase dermatologicamente, mas eu sempre falo pro paciente: você precisa de uma terapia, vamos acompanhar junto. Mas é porque hoje em dia a vida é tão corrida, gente, que até isso… às vezes é difícil o paciente colocar, mas eu sempre ponho que é imprescindível. Eu falo, senão você vai ficar enxugando gelo. É verdade, não melhora nunca, né? Você trata, vai ficar bom e vai ficando… não é dependente da medicação, mas assim… aquela medicação às vezes já não começa a dar um resultado tão grande. Aí eu tenho que passar para outra coisa. E assim, eu falo que se você pode tratar com outras coisas associadas que não sejam medicações… você precisa fazer isso. Porque a medicação também altera todo o seu sistema. Sim. Então tem medicações que alteram o fígado, que alteram o rim, que… causam queda de cabelo. Doutora, e a Bia falou da psoríase, parece que tem estudos também que sugerem que a psoríase ameaça o coração, é isso mesmo, doutora? É porque, na verdade, existem doenças… A psoríase, ela tem vários graus, né? Ah, tá. Então, quando a psoríase, ela é sistêmica, ela pode alterar, assim, todo o emocional. Todo o corpo. Então, assim, todos os órgãos, vamos falar dessa forma. Mas ela não tem ligação direta. Mais porque você tem… imagina, por exemplo, a psoríase foliativa. Ela gera um eritema corporal todo e de casca, né? Então, assim, imagina o tanto que você vai ficar espoliado de perder de um monte de nutrientes com a pele daquele jeito. Entendi. Então, você vai ficando de uma forma que você lesa um monte de órgãos, né? Então, assim, as doenças que são sistêmicas e que são difusas, elas realmente têm uma alteração e principalmente… eu falo sistêmico no geral mesmo, de todos os órgãos, o emocional. Então você vai ficando cada vez mais doente, gente. Não tem jeito. Olha aí, gente, falou se doutora não colocar Bruna. como prioridade a saúde mental, não tem jeito. Hoje em Eu dia falo que você né? não trata saúde, trata doença, né? Aí, é verdade. Olha, gente, falou doutora Bruna Manhães, dermatologista aqui na cidade de Rio Verde. Fiquem ligadinhos aí, ó, que a gente já volta no último bloco aí, ó, com muito mais informações pra vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com a maravilhosa doutora Bruna Manhães, dermatologista na cidade de Rio Verde aqui, falando um pouco sobre o que, Silvia Helena? Psicodermatologias, a relação entre doenças psicossomáticas e manifestações na pele. Essa foi da secretária?
Acabou a Verônica. Doutora, então, em relação a essas doenças, quais que são as mais manifestadas? Então vamos lá. Acne vulgar pelo processo inflamatório, e aí pode ser tanto na adolescência quanto na idade adulta, né? Existe a acne da mulher adulta que também pode ter piora com o emocional. As urticárias, que são, como eu já falei, aquelas placas avermelhadas, mais inchadas na pele. Isso pode ter uma lesão, várias no corpo todo. Normalmente a dermatite atópica, que piora muito com o emocional. Os pacientes normalmente já têm a doença e pioram com o emocional. Vitiligo, que é muito ligado. Então, muito. o aumento dessas manchas do vitiligo também, o emocional afeta muito. Afeta demais. Eu sempre falo, o paciente que é diagnosticado com vitiligo, ele é prioridade fazer terapia. Prioridade tratar o emocional. Porque senão aí a pessoa já tá ruim porque ela já tem as lesões. Se ela não trata a forma de lidar com aquilo, vai piorar cada vez mais. Então eu sempre falo, vamos acompanhar, vamos associar. O que mais? Tricotilomania não é uma doença comum, a tricotilomania, que é arrancar os cabelos. Mas é uma coisa que a gente percebe, né? Arrancar essas pelinhas da unha, né? A onicofagia. Que é comer as unhas. Então, assim, isso é muito comum, um paciente muito ansioso, que não é uma manifestação dermatológica, mas não é uma doença, E eu acho né? que é mais manifestado também em crianças, né? Que a gente Isso. vê mais em crianças, de roer as unhas. Que é Alopécia mais. também, né, doutora? Alopecia areata, gente. Nossa, você falou uma coisa muito… Eu já tinha esquecido dessa. Alopecia areata é uma doença que se manifesta muito… A androgenética também, ela piora com o estresse. Mas a areata, ela se manifesta muito em períodos de estresse. Então, eu pego muita gente jovem, em períodos de vestibular… aquela fase de namorado, aquela sofrência, né? Vamos falar. É boa, né? Nossa, eu nem sei. Doutora Bruna, pra quem tá nos ouvindo, explica pra gente, pros nossos ouvintes, o que é a alopecia areata? Alopecia areata é quando você começa a perder o cabelo localizado no couro cabeludo, por exemplo. Mas isso pode ter na sobrancelha também, tá, gente? Ah, também? Pode. Tem a alopecia universal, né? Que é a alopecia areata universal. O paciente perde todo o cabelo do corpo. Corpo todo mesmo. Braço, perna, cabeça, sobrancelha e cílios. Então, assim, imagina isso numa mulher. Né? Como que isso é difícil. Mas hoje a gente tem muitos tratamentos bons, né? A ciência veio com uma parte muito legal dos imunobiológicos, que para poder realmente tratar essas doenças que são muito sistêmicas, que alteram muito o paciente. Então, normalmente, são placas arredondadas que o paciente perde no couro cabeludo, todo aquele cabelo. Então, por exemplo, isso pode ser de pequeno tamanho, como no tamanho, por exemplo, de uma moeda de 10 centavos, de R$1, ou até grandes áreas mesmo. E pacientes que ficam com poucos tufos no cabelo. De cabelo na cabeça. Então, assim, e muito ligado ao emocional. Não necessariamente É a causa, né? Mas a gente percebe também. Eu tive várias pacientinhas minhas jovens, gente. Tô prestando vestibular. Tô não sei o quê, tô com namoro isso. Nossa, terminei o namoro. Acontece demais. Gente, é muito difícil, gente. Todo mundo tem que fazer terapia. Eu acho também, viu? Todo mundo. Corre aqui, doutora de Vamos fazer a última pergunta, que é de tratamento. A questão dos tratamentos, mas para cada doença eu acredito que tem um tratamento diferente. Mas no geral é medicamentoso e mais associado com corticoide, doutora, como que é o tratamento? Você falou tudo mesmo. Cada doença tem um tipo de tratamento de acordo com aquilo ali. Mas os corticoides, normalmente via orais eu não gosto muito, a não ser que seja em casos extremos. Paciente, por exemplo, urticária muito intensa, que pode até levar um edema agudo, um edema de glote, né, gente? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas urticárias também. Corticoides via oral, que eu evito um pouco, mas tem paciente que eu preciso tratar. Normalmente corticoide tópico, por quê? Porque ele é um anti-inflamatório. Então a gente precisa de usar para isso. A gente acabou de falar das doenças são inflamatórias, né? E a terapia, e aí a gente fala dessa terapia, não só a terapia
com psicólogos, né? É o que a gente estava falando logo que eu falei no início do programa. Terapias realmente medicamentosas. O paciente precisa sair daquele ciclo vicioso, ficar mais calmo. Ele precisa de estar com psicológico mais tranquilo, até para doença, até para tratar a doença. Ele tá às vezes num grau de ansiedade tão grande que ele não consegue nem tratar. Doutora, qualidade de sono, atividade física, alimentação também influencia muito, né? Porque é o que a gente estava falando desse processo inflamatório mesmo. Vamos lá, dormir pouco, né? Você libera mais cortisol, você fica mais ansioso, mais estressado, seu corpo não descansa, isso gera ansiedade, que gera as outras doenças. A má alimentação, todos os alimentos que são inflamatórios, então açúcar. Eu tô falando, gente, eu não tô falando assim pra não comer, não, né? Eu tô falando aquele grau de que a pessoa que só come aquilo ali, né? Sim. Tem uma alimentação super pobre em tudo. Então, açúcar demais, farinha branca demais, que é o glúten, que são alimentos inflamatórios. Assim, é impressionante. A gente tira isso no paciente jovem, melhora a acne. Porque são alimentos inflamatórios. Então, uma boa alimentação, atividade física. Por quê? Atividade física você libera todos os hormônios bons, né? Então, assim, que fazem com que você fique melhor, com que seu corpo melhore a ansiedade. E isso faz uma sensação de bem-estar extrema, tanto só para depressão, né? Que também gera um monte de doença dermatológica. E é muito legal falar que estar com os amigos, né? Você ter uma troca, receber abraços, beijos, o sexo, tudo isso libera ocitocina, que são hormônios, que é um hormônio de bem-estar, né? Que a mãe libera quando ela tá amamentando. Então, assim, o bebê tem essa sensação de bem-estar. Então, é isso que a gente precisa para que a gente também tenha. Então, a gente tá sempre com pessoas boas. E pessoas boas, né, gente? Porque não adianta estar rodeado de gente que coloca pra baixo. Pior ainda. Tem que ser alto astral, Alto né? astral. Então, você tem que estar nesse ambiente que te gera uma sensação de bem-estar. Isso é muito bom. E por quê? As pessoas acabam tendo… Quanto mais alterações dermatológicas e quanto mais alteração emocional, as pessoas tendem a ficar o quê? Trancadas, reservadas dentro de casa, com medo de manifestar de mostrar aquela doença. Então não vai ter melhora nenhuma, só piora. Então realmente é um ciclo vicioso ruim. Então a gente precisa primeiro tratar a doença em si, porque você tira o gatilho, né? Você tira o que a pessoa vê. Então você trata a doença, você trata os sintomas. E aí, associado a isso, você trata tudo que gera. Que aí são as outras coisas. Gente, maravilhosa, né? Então. Eu falei, ter que ficou voltar 3 folhas e meia, 6 folhas e deu meia. tempo, né? Doutora Bruna, aqui você libera um hormônio bom, aí você não acha, não? Demais a conta. Aí, então Nossa senhora. volta, né? Ela vai voltar mais rápido. Ei, gente, fazer um programa aqui com essa meninada tudo. Aí você traz Nossa todo mundo, eu Senhora, trago todo mundo. Pode ser? Pode, é Dia das Crianças. Vamos lá. Só Manuela vai ter duas, né? Porque também tem Isso, Manuela. tá vendo? Aí vocês trocam figurinha, não sei não, hein? Doutora, obrigada pela participação. Obrigada, meu amor, Prazer mais uma receber vez, você, meninas. maravilhosa. Eu que te agradeço, eu agradeço vocês pelo convite. Sempre muito bom estar aqui. Realmente me libera um monte de hormônios bons, que é a risada, né? Que a gente dá risada. E realmente aqui é um ambiente alegre, um ambiente… Eu sempre escuto vocês. Muito bem. Quando eu posso, mas assim, de manhã normalmente eu tô mais tranquila, então eu sempre escuto vocês e eu acho um prazer. E sempre tem alguma dica bacana no programa. Obrigada, doutora. Pra nós, uma E mensagem. agora você para, porque a clínica é do lado do shopping. Gente, como chama a clínica, Silvia? Taurat. É isso? Eu falei até meio baixo que eu com medo de errar. Você me pressiona, daí eu erro. Gente, vocês acham… qualquer pessoa acha a doutora Bruna tanto no Instagram, que é da clínica, não é verdade? Da clínica tem doutora.bruna.manhães também. Sim, pode entrar em contato com você ali, já tirar as dúvidas. E a clínica, como eu disse, a gente tá brincando, mas a clínica é aqui na Avenida do Shopping, gente. Não tem erro. Chegando aqui no shopping, realmente ela vem a pé toda vez aqui pro programa. São 2 passos, ela tá dentro da clínica. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, procure a doutora Bruna lá na clínica Daurat. Isso. Muito bem, gente. Maravilhosa. Doutora, um beijo pra você e até mais. Beijo, pessoal. Beijo, Tchau, tchau. galera. Fui.